Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma dica para o Enem da disciplina de História. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a Idade Contemporânea, que é a fase que vem depois da Era das Revoluções e se consolida bastante no século XX, que é considerado por Eric Hobsbawm como a Era dos Extremos, né? Ou a Idade das Incertezas. É importante a gente lembrar que a Idade Contemporânea ela vai ser marcada pela transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, através das revoluções que eu falei, né, na nossa última aula, mas também é essencial a gente compreender que é uma fase de maior complexidade para o nosso estudo, tudo bem? Como é que nós vamos, então, trabalhar com esse período? É importante que vocês retomem uma discussão que é realizada do final do século XIX para o começo do século XX e que vocês não esqueçam também de estudar as ideias, pensamentos, né, correntes também que se desenvolvem no final do século XIX, tá bem? Por quê? Porque essas novas ciências, essas novas correntes de pensamento, elas vão ser essenciais para a gente compreender as ideologias que se formarão ao longo do século XX e que vão marcar tanto o período que nós vamos chamar de Guerra de 31 anos, né, segundo a ótica de Eric Hobsbawm, que é a Primeira Guerra, o Entre Guerras e a Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Então, vamos focar no século XX. No século XX, nós teremos aí a seção de várias rivalidades que já eram latentes, frutos lá no século XIX, da expansão do imperialismo e da corrida imperialista, do neocolonialismo, como nós também chamamos, e essas rivalidades vão aflorar em um clima bélico, mas que será chamado no início do século XX de paz armada. Durante essa fase, os estados europeus mais desenvolvidos vão organizar os seus arsenais e vão aguardar um propósito, vão aguardar uma desculpa para entrar em conflito e assim avançar sobre os territórios dos outros, principalmente os territórios que estavam na Ásia e na África. Até aí tudo bem? Primeira Guerra Mundial, então, ela é fruto do imperialismo do século XIX, das tensões formadas por esse imperialismo. E na Primeira Guerra Mundial a gente não tem aí um lado bom e um lado ruim, sabe? A gente não tem aí o mocinho e o bandido, porque ambas as alianças, elas têm claramente o mesmo objetivo, que é avançar sobre os territórios rivais e conquistar, então, as riquezas que aquelas outras nações já tinham, né, conquistado nas últimas décadas, tudo bem? Outro ponto que a gente precisa ressaltar. A Primeira Guerra Mundial vai ser o primeiro grande conflito do mundo que vai envolver todos os continentes e também vai ser a primeira vez que nós vamos ter o uso de armas muito potentes e muito letais. Tá? O gás vai aparecer, a metralhadora vai aparecer, o tanque de guerra, o avião vai ser usado para esse fim. Todas essas criações, as bombas também, né? Todas essas criações elas vão aumentar o nível, né, de morticidade dos conflitos e vão também gerar o maior número de perdas humanas possíveis até então na história da humanidade, tudo bem? A Primeira Guerra acaba então com um acordo chamado Tratado de Versalhes, e nesse tratado as nações, principalmente a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, são punidas. E essa punição acaba dando as razões para o início de um próximo conflito. Sabemos então que a Primeira Guerra ela começou, né, com as tensões lá na região da Bósnia e Herzegovina, né, da Sérvia, mas que ela acabou pela política de alianças envolvendo países do mundo inteiro, inclusive a nosso continente, a América. Como é que o nosso continente participa? Através dos Estados Unidos, que entram como grande financiador do conflito e que sai como grandes credores e grandes vencedores também. Até o início da Primeira Guerra Mundial, a hegemonia mundial era da Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, essa hegemonia é ocupada agora pelos Estados Unidos. Então é importante vocês entenderem essa mudança de hegemonia, essa mudança de poder entre as nações, para compreender então o que virá depois, que é a crise de 29
e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial, que é um tema para uma próxima aula, tá bom? Então, um forte abraço. Hoje foi só a introdução da Idade Contemporânea. Na próxima dica a gente finaliza. Até logo, tchau, tchau.